Entrevista. O Ministério Público de Andradas ajuizou ação civil pública contra o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, e o ex-vereador Alexandre Canquirini por suposto ato de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, no início do ano de 2013, a Prefeitura Municipal contratou a empresa Xandão Lava Jato e Estacionamento, que pertencia ao Alexandre, para prestação de serviços de lavagem e estacionamento de veículos da frota municipal. O Ministério Público alegou que a contratação não foi precedida de procedimento licitatório e que também houve violação da Lei Orgânica de Andradas, pois o proprietário do Lava Jato também era vereador. Nas palavras do MP, assinadas pelo promotor Wagner Lemini de Carvalho, houve cooptação político-partidária por parte de Rodrigo Lopes e a contratação configuraria ato de improbidade. Ao analisar o caso e emitir a sentença, o juiz de direito, Dr. Eduardo Soares de Araújo, disse que seria um grande exagero enxergar algum ato de improbidade administrativa, pois a prestação daquele serviço começou muito antes do início da primeira gestão de Rodrigo Lopes, na época do prefeito Ademir dos Santos Pérez, por volta do ano de 2008, o que foi confirmado pelo próprio Ademir. O juiz continua realçando que no início da gestão de Rodrigo, em 2013, o estabelecimento administrado por Alexandre continuou prestando serviços esporádicos de lavagem de veículos e de garagem, exatamente como já vinha ocorrendo há anos, e que houve, exceto irregularidades, tanto na gestão do senhor Ademir como no início da gestão do requerido Rodrigo. Porém, Dr. Eduardo simultaneamente afirma não ter encontrado indícios de má-fé nem de sobrepreço e que estas irregularidades não têm a gravidade necessária para serem consideradas atos de improbidade administrativa. Afirma ainda a sentença que os valores também foram pequenos e, pelo que se nota, os serviços esporádicos de lavagem de veículos e de garagem sequer passavam pela análise dos prefeitos municipais. Por fim, o juiz de direito afirma não ter passado despercebido o fato de que o douto promotor de justiça possui, no mínimo, alguma indisposição em relação ao requerido Rodrigo Aparecido Lopes, atual prefeito municipal. A postura irônica apresentada à folha 254V, onde utiliza a expressão reinado de Dom Rodrigo Lopes, as considerações de cunho quase que eleitoral, a folha 255, a aparente defesa do prefeito anterior, a folha 305, onde afirma categoricamente que não houve ilegalidade na gestão anterior, o exagero na abordagem dos fatos que são objeto da presente ação e a própria apresentação de exceção de suspeição, a qual foi rejeitada por intempestividade, autorizam esta conclusão. E o juiz conclui que essa indisposição talvez seja ofuscando a análise por parte do doutor promotor de justiça, o qual certamente não age de má-fé e parece mesmo enxergar ato de improbidade. Mas apesar dessa indisposição, definitivamente não estão presentes os requisitos para o reconhecimento de improbidade administrativa. Até aqui assina Dr. Eduardo Soares de Araújo, ele é juiz de direito da cidade de Andradas, e para falar sobre este processo e o resultado, nós iremos conversar ao vivo, por telefone, com o prefeito Rodrigo Lopes. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola, bom dia ao Francisco Soares, estamos aí mais uma vez falando com vocês e agradecemos aí a oportunidade. Rodrigo, o que dizer nesse momento? Bom, acima de tudo, Sandro, um momento de alívio, porque apesar da gente não ter cometido nada de errado, mas o entendimento do Ministério Público, uma ação de investigação, não deixa de ser um transtorno, para qualquer pessoa de bem, porque você tem que buscar advogado, você tem que buscar construir sua defesa, você tem que provar que você estava correto diante de determinada situação. Então esse fato, só para fazer um resumo para a população, o que aconteceu? O município de Andradas utilizava 2 vagas de garagem, salvo engano, ali do Xandão, quando ele tinha o Lava Jato ali na Eduardo Amaral, próximo à galeria que tem entre a Eduardo Amaral e a Rua Major Bonifácio. E assim que nós fomos eleitos no ano de 2013,
nós tivemos também a eleição, né, do Xandão. Ele foi eleito vereador. E essa questão toda hoje dessa relação, né, entre o prefeito e o vereador, não pode haver a contratação. Porém, quem faz todas essas análises aí, e essas pequenas contratações são os próprios secretários municipais, né? O prefeito, quando ele fica sabendo disso, muitas vezes já passou um certo período, né? E o que acontece nisso? Foi um período dentro dos primeiros 6 meses de mandato. Quando eu identifiquei que tinha acontecido, foi coisa de R$900 durante esse período, com lavagem de carro, garagem, alguns serviços que foram prestados lá. E a gente mandou interromper imediatamente, né, lá ainda no primeiro semestre de 2013. Apesar disso, o Ministério Público, mesmo vendo que a conduta havia sido corrigida, ele ainda insistiu em entrar com uma ação de improbidade administrativa, né, e correu por esse período aí. Felizmente, né, o juiz teve essa decisão sensata de estar nos absolvendo, mas isso não deixa de ser um grande transtorno, né, e lamentavelmente eu falo mais uma vez que o posicionamento do promotor Wagner e Emílio de Carvalho, ele é político, ele tem, né, um desafeto com a minha pessoa, tem outro posicionamento político, e a gente lamenta que ele use o Ministério Público para criar esse tipo de perseguição e esse tipo de dificuldade, né, que é apresentar uma defesa dentro de todo esse processo. Rodrigo, é por isso que foi dito aqui que houve irregularidade, ou seja, algo que não deveria ter acontecido, mas o próprio juiz entende isso como algo pequeno e passível apenas de uma correção, que foi a palavra que você usou, e ainda assim houve, no caso, a ação. Houve então uma pequena irregularidade, e é bom assim, até ser sincero com o ouvinte da Rádio Vinícola, né, Rodrigo, explicar. Sim, com certeza. Ô Sandro, eu acho que é o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui muito simples, né? Você está dirigindo um carro, você tem a sua habilitação e você é motorista, né? Você deixou de dar seta numa esquina, você cometeu uma pequena irregularidade. Talvez você teve um esquecimento, um momento de um lapso, talvez você se distraiu com outras coisas e esqueceu de dar seta na esquina. Talvez isso possa provocar um acidente muito maior, mas é um fato de um esquecimento. Diferente de você combinar um racha, né, numa rua, do centro urbano da cidade para fazer uma algazarra. Então, ou seja, é uma coisa distinta da outra. O erro pode acontecer, né? Você pega um motorista que nunca esqueceu de dar seta para entrar numa esquina. Aí você fala assim, então todo motorista errou, né? Como todo ser humano erra em alguma coisa. Na administração pública isso não é diferente. Agora, diferente seria se eu tivesse tido uma conversa lá com o então vereador na época, falando, eu vou usar teu Lava-Jato, em troca disso você tem que votar os meus projetos, o valor da lavagem, no Lava-Jato normal fosse de 50, eu tivesse pagado R$1.000 por cada lavagem, aí seria um ato, né, que seria como combinar um racha na rua do centro da cidade, né? O que aconteceu foi um erro, né, que até vem por parte dos secretários e das pessoas que não atinaram a essa proibição que tinha do fato do Xandão ter sido eleito vereador, né? E a compra sem licitação ocorreu porque não atingiu aquele valor de R$8.000. Então foi feito um levantamento, né, como tudo que acontece na prefeitura, qualquer compra que você vai fazer, você vai ligar em 3 estabelecimentos diferentes, vai ver onde está o melhor preço e vai comprar, né? Se não atingia 8.000 na época, você podia fazer a compra direta. Isso é previsto em lei também. Então, assim, o custo desse processo para a justiça, para a gente que foi acusada, para o próprio, né, para o Estado de Minas Gerais, que é quem banca, a hora do promotor, a hora do juiz, é muito maior do que os 900 e poucos reais que eventualmente foi o problema, né? Eu sou a favor de que quando identificou isso, que me punisse, né, por causa de uma multa, que devolvesse esse dinheiro 10 vezes mais, né? Não tinha necessidade de perder tempo com um processo como esse. Esse exemplo do trânsito é bom. Às vezes a gente entra numa contramão e ao perceber o erro a gente pega e dá marcha ré, tenta retornar e tomar o caminho correto. Com certeza. Então acho que é bem aplicado. Agora, finalizando, Rodrigo, também, o que me surpreendeu nessa sentença foram as afirmações, não é, expressas do Dr. Eduardo Soares de Araújo, que ele constatou, não é, que existe no mínimo alguma indisposição em relação ao Rodrigo Aparecido Lopes, né? E inclusive tal indisposição talvez esteja ofuscando a análise dos fatos por parte do doutor promotor de justiça, Dr. Wagner Iemini de Carvalho.
O que você pensa sobre essa afirmativa aqui? Essa é uma questão que a gente já tem, né, arguído isso em vários outros processos, né, que o Ministério Público apresenta, sobretudo pela parcialidade, né, que o Dr. Wagner tem. Quando é algum fato em relação à administração passada, que era o PT que governava o município de Andradas, ele foi omisso. Foi omisso na questão das horas extras, quando teve uma CI na Câmara, que esse processo foi para o Ministério Público, a gente não teve nem notícia dele mais. Foi omisso quando teve a apropriação indevida de recursos lá do Andradas Prev, né? Ele foi omisso quando o prefeito anterior contratou 2 escritórios de advocacia, né, para prestar assessoria sem licitação. Foi omisso quando contratou serviço de engenharia para fazer o projeto dos portais lá no ano de 2011. E aí os mesmos fatos que eventualmente aconteceu na minha administração, na minha ele imputa crime, a minha ele imputa crime. Então são, né, 2 questões idênticas, que em um momento ele sendo promotor do município, no outro momento ele permanecendo promotor do município, mudou o prefeito, mudou o entendimento. Então isso sem dúvida nenhuma é muito prejudicial, sabe? E uma coisa que um amigo meu fala é o seguinte, que quando a política entra pela porta da justiça, a justiça sai pela janela, porque o agente que pratica a justiça, que tem posicionamento político, ele não tem imparcialidade para julgar os fatos. E é isso que lamentavelmente tem acontecido com o Dr. Wagner em relação à minha pessoa. Ele tem uma visão política, um posicionamento político contrário à minha pessoa, e ele infelizmente usa isso, né, para me prejudicar, e usa os equipamentos do Estado. Ele é pago com dinheiro público, a estrutura do Ministério Público ela é custeada com dinheiro do cidadão, então ele usa uma questão de toda uma estrutura pública para combater uma rivalidade política que ele tem comigo. E a gente lamenta isso, que esse não é o papel do Ministério Público, né? Esse é o papel da política partidária. Nós temos os nossos adversários. Então acredito que se ele tem, né, essa vocação e essa intuição política, ele deveria deixar o cargo dele de promotor de justiça, se candidatar e vir ser prefeito da cidade e fazer o trabalho em prol de Andradas. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Sandro. Um grande abraço a todos os ouvintes. Jornal da Cidade.